A Marvel tem mais 10 anos de filmes planejados. Mas que filmes são esses que vão integrar a saga mutante? Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Miguel Loquia. Vamos mergulhar no que interessa. Nessa matéria aqui muito marcante no Wall Street Journal, o Kevin Feige, que é o cabeção da Marvel, explicou sobre os planos futuros da Marvel e da Disney, falando que iriam reforçar mais em qualidade do que em quantidade, né? Algo que o próprio CEO da Disney disse, mas também que ele tem uma visão maior para o futuro do universo cinematográfico da Marvel. Pelo menos 10 anos de conteúdo com os X-Men. É a infame saga mutante, que vem depois da atual saga do multiverso, que veio depois da saga do infinito. E ainda reforçando uma informação sobre as séries, de que eles iriam focar mais em séries que podem ter várias temporadas, em vez de séries que se conectam totalmente com os filmes e precisam dos filmes para funcionar. Com isso em mente, cabe a gente refletir como vai ser esse futuro de filmes e de séries focado nos mutantes. E o que vai acontecer com os outros personagens da Marvel que já são famosos, já são queridos, mas não são desse grupo de mutantes. Esses outros personagens vão ser abandonados? Eu acho que a gente consegue sim ligar os pontos e chegar a uma conclusão de como tudo pode ser organizado. Eu acho que na prática não vai ser tão perfeito quanto a gente vai explorar aqui, mas tenho certeza que é um bom caminho. Primeira coisa que precisa ser definida é quem será o grande vilão da saga mutante. Afinal, o que uniu tudo na saga do infinito foi o Thanos. Tentaram fazer o mesmo com Kang na saga do multiverso, mas não deu certo. Agora é Doutor Destino. Então uma saga seguinte precisa de uma ameaça que conecte tudo. E o primeiro nome que eu penso é O Criador. Ele é uma versão alternativa do Reed Richards do Quarteto Fantástico, bem mais maquiavélico, e se torna um grande vilão multiversal dos quadrinhos da Marvel. Como o Quarteto Fantástico está em alta, eu acho que faria sentido a Marvel pensar em um mega vilão conectado a eles. Porém, o Doutor Destino já é conectado ao Quarteto Fantástico, assim como o Criador. E se, afinal de contas, é a saga dos mutantes, faria muito mais sentido um vilão ligado aos mutantes. E qual vilão mais icônico dos X-Men que não? O Apocalipse! É um vilão que pode lidar com questões como preconceito. É o primeiro mutante da história, da Terra pelo menos. E logo ele tá para aparecer em X-Men 97. O único contra é que já tivemos um filme com o Apocalipse que foi muito mais ou menos. Então precisaria de tempo para desenvolver a ameaça do personagem e também trabalhar ele de forma diferente da que foi nesse filme anterior. Com isso em mente, começamos um planejamento bem específico do que a Marvel precisaria fazer. Idealmente, abrindo aqui o nosso documento para anotar, primeiro, planejamento dos sonhos, né? Nas séries, como eu disse, seriam séries independentes e que poderiam ter várias temporadas por conta própria. Eu acho que um ótimo exemplo disso foi WandaVision. É uma série que poderia ter segunda, terceira temporada, mas a Marvel decidiu que não, porque a Feiticeira Escarlate ia aparecer no filme do Doutor Estranho como vilã, desfazendo o arco todo dela aqui na série. Ou pelo menos ignorando muito do amadurecimento da personagem. Com isso em mente, eu acho que as séries da Marvel deveriam se focar em alguns núcleos, que seriam o núcleo urbano, com séries como o Demolidor e tudo mais. Eu vou listar as séries, tá? Um núcleo mutante, aí sim, né? Para casar com a saga do multiverso. E um núcleo multiversal. E aí você pode pensar, pô, a saga do multiverso já acabou? Espera, respira, você vai entender. Quais séries eu acho que entrariam bem nessa dinâmica? Primeiro é Demolidor. Sem dúvida, é a continuação da série que já começou, a gente já sabe que vai ter segunda temporada. Agora é só continuar essa trama e, inclusive, a série do Demolidor pode servir como uma espécie de hub, sabe? Ponto conector para vários outros personagens urbanos, tipo Jessica Jones, Punho de Ferro. Toda essa galera, eles não precisariam ter série própria. É só eles participarem de Demolidor. E é isso. E óbvio que Demolidor se conectaria ao núcleo urbano. Outro que se conectaria ao núcleo urbano, a meu ver, seria Jovens Vingadores ou Campeões. Já faz um tempo que existe um papo nos bastidores da Marvel fazer uma adaptação cinematográfica dessa equipe. Inclusive, vários dos personagens que poderiam integrar uma equipe assim já existem no CM, tipo a Kate Bishop, Miss Marvel, a América Chaves. Só que eu acho que são personagens que não valeria tanto assim desenvolver filme, não tem espaço para eles
nos cinemas. Então deixa essa equipe alternativa de super-heróis viver as suas aventuras, que podem ser mais urbanas, mas aí é que tá, é uma série que poderia também interagir um pouco com os mutantes, interagir um pouco com questões multiversais. São aventuras que se desenvolveriam por várias temporadas, mas não causariam um evento crossover gigante, um pouco similar com como foi nos quadrinhos, na versão nova dos Campeões. E é a oportunidade de uma série adolescente da Marvel. Agora, outra série, essa que já entraria no núcleo mutante, seria X-Men Academy, ou X-Academy. É uma série focada na escola dos X-Men, especificamente. Por quê? HBO tá desenvolvendo uma nova série do Harry Potter, que não tem jeito, vai fazer muito sucesso. Então, a Marvel e a Disney vão precisar de uma concorrente, melhor concorrente que a escola para jovens superdotados não existe. Seria a mesma pegada de Harry Potter, só que em vez de bruxos são mutantes. E agora, a última série que eu acho que valeria muito a pena e muita gente vai discordar, mas eu vou explicar, que é a AVT. Não sabemos qual vai ser o futuro da AVT depois de Vingadores Guerras Secretas. Mas fato é que a agência e toda a sua burocracia é prato cheio para fazer uma série onde os personagens podem lidar com crises pontuais no multiverso, nada que vai causar uma crise multiversal, mas que seriam problemas grandes o suficiente para eles administrarem. Isso pode ter muitas e muitas temporadas, sem brincadeira. Inclusive, a série da AVT em quadrinhos é um excelente exemplo disso. Eu fiz vídeo contando as histórias desses quadrinhos aqui e todo mundo gostou. Eu expliquei até que funcionava como se fosse uma terceira temporada de Loki. E é real. Facilmente, isso nos garante 4 séries aqui para Disney Marvel Studios, considerando que todas elas podem fazer crossover, né? Demolidor pode ter outros personagens urbanos, Jovens Vingadores podem ter vários outros personagens também, X-Men Academy também, e AVT, mesma coisa. Ou seja, séries fixas que podem ter várias temporadas, mas ainda assim ter uma abordagem bem ampla do universo. Agora, filmes, e é aqui que a brincadeira começa. A meu ver, os filmes da saga mutante deveriam se focar no núcleo dos Vingadores, no núcleo mutante, um núcleo espacial e um núcleo sobrenatural. Com isso em mente, eu vou ressaltar o seguinte: apenas o núcleo dos Vingadores e dos mutantes seguiria à risca a saga mutante, ou seja, cada filme levando ao que vai acontecer no próximo até encerrar essa nova saga da Marvel. Porque o núcleo espacial seria um pouco independente, desenvolvendo suas próprias histórias no espaço, lógico, e envolveria a presença do Pantera Negra, Quarteto Fantástico e Guardiões da Galáxia. E aí você pensa, pô, Pantera Negra no espaço? Que isso? Mas você vai entender. Da mesma forma que o núcleo sobrenatural também teria uma abordagem diferente, e você já vai entender. A fase 7, então, da Marvel começa em 2028. E o primeiro filme que teríamos seria os X-Men. É simplesmente o que faz mais sentido, apresentar os novos mutantes já de cara no início de uma saga focada nos mutantes. Também é o ano que teríamos Pantera Negra 3, que batizei aqui de Pantera Negra, o Império de Wakanda. Tem uma história bem bacana dos quadrinhos do Pantera Negra, onde o Wakanda se torna um império intergaláctico. E eu acredito realmente que esse próximo filme do Pantera Negra poderia seguir esses passos. Porque afinal de contas, o universo da Marvel, os super-heróis, estão tão dependentes de Wakanda, sério. A tecnologia do novo Capitão América vem de Wakanda, os Vingadores devem se basear na tecnologia de Wakanda. Tudo é Wakanda. Se essa nação se tornar um império intergaláctico, se torna também independente da Terra e passa a fazer parte de um núcleo espacial. Acho que esse próximo filme poderia lidar exatamente com isso. Conflitos de Wakanda na Terra e, no fim, Wakanda se tornando um império intergaláctico. Fechando 2028, temos o próximo filme do Thor, Thor 5. Chris Hemsworth já disse que tem interesse em fazer outro filme do Thor depois de Amor e Trovão, que foi um fracasso, saiu pela culatra. Eu ainda me divirto muito com esse filme, tá? Dou risada de várias das piadas, mas é uma paródia, virou uma paródia de fato, não tem como negar. E eu já joguei aqui, inclusive, a possibilidade desse próximo filme do Thor se chamar Tropa Thor, envolvendo várias versões alternativas do Thor, talvez o Thor já como um rei de Asgard. Isso seria muito interessante, até alguns rumores que saíram um tempo atrás estavam apontando nessa direção. Esse filme seria a despedida perfeita do Chris Hemsworth no papel do Thor,
e talvez o último filme do Thor por um bom tempo. Então chegamos em 2029, que já chega com muito obrigado por você deixar o like aí para apoiar o vídeo. Sério, não custa nada, aperta aí no joinha, isso ajuda demais. Muito obrigado. E se você não faz parte da família Loki ainda, esse é o momento, se inscreve aí no canal, adoraria ter a sua companhia aqui com a gente. Se você já é da família, ó, beijo lá. Lembrando, gente, que isso aqui é um planejamento dos sonhos, tá? Com base no que a Marvel já fez e em rumores que vem saindo dos bastidores, tô montando aqui uma organização que, a meu ver, é uma organização perfeita do que vem por aí. Então 2029 começaria com Filhos da Meia-Noite. O que acontece? A Marvel fez a série do Cavaleiro da Lua, fez o especial do Lobisomem na Noite, todos os personagens sobrenaturais que estão flutuando aí, eles não se conectam a nada, não levam a nada. Também temos a Feiticeira Escarlate, tão querida, mas ficou abandonada desde Multiverso da Loucura. E vão lembrar do filme do Blade, que tá aí na gaveta, na lata, sei lá qual é desse filme do Blade hoje em dia. Tudo indica que tá numa pausa indefinida, portanto, Filhos da Meia-Noite reuniria toda essa galera. Blade, Cavaleiro da Lua, o Lobisomem na Noite, talvez até o Doutor Estranho, a Feiticeira Escarlate. E poderia apresentar o Motoqueiro Fantasma, novo. Ou seja, é um filme dos Vingadores Sobrenaturais. É isso. Daí conta a história de todos esses personagens queridos em um filme só, juntou ali por alto orçamento, altas chances de sucesso também. Outro filme de grande sucesso que poderia chegar em 2029 é Deadpool e os X-Men. Pô, Deadpool foi um imenso sucesso. Acho que a Marvel vai aproveitar isso e ainda colocar ele junto com os X-Men finalmente. Porque nos filmes dele em si, a equipe de X-Men nunca aparecia completamente, né? Eram só fragmentos. Seria muito legal ver ele zoando o Xavier e tudo mais. E começa a reforçar uma tendência. Na saga do multiverso, todos os anos teria um filme dos X-Men ou desse universo. Outro filme que entraria nesse balaio seria Quarteto Fantástico 2, que eu chamei aqui de Fundadores. É a oportunidade de explorar mais os filhos do Quarteto Fantástico, até o criador, que é essa versão maligna do Reed, poderia aparecer e ter um papel interessante. E obviamente se conectaria isso a ser uma história espacial. Espacial e ultradimensional, vamos dizer assim. 2030. Primeiro filme é Wolverine Selvagem, um filme dos X-Men mais focado no Carcaju, acompanhando o esforço dele ser integrado à equipe dos X-Men. E também é a chance de nos apresentar o novo ator desse personagem. Outro filme que também apresentaria um novo ator nesse ano seria Homem de Ferro Zero. Vamos combinar que o Homem de Ferro era uma das maiores franquias da Marvel nos cinemas, por conta do Robert Downey Jr., sim, tanto que estão trazendo o Robert de volta aí para os próximos Vingadores, mas o personagem também se tornou muito querido. Então acho que faz muito sentido eles tentarem apresentar um novo ator com uma nova interpretação do personagem. Vai dar certo? Não vai? Não sei, mas é a oportunidade perfeita, sabe? Fazer esse reboot do personagem. E o título Homem de Ferro Zero é uma alusão ao fato dos outros filmes do Homem de Ferro não terem um subtítulo. É apenas Homem de Ferro 2 e 3, daí esse novo seria o Zero, para demonstrar que não é uma continuação, não se trata de Homem de Ferro 4, mas sim outra coisa, um outro começo. E considerando que a Sony Pictures junto com a Marvel Studios não consegue ficar muito tempo sem fazer filme do Homem-Aranha, o outro filme de 2030 seria Homem-Aranha vs Venom. Pode ter outro título, sabe? Mas se em Guerras Secretas o Homem-Aranha vai usar o traje preto de simbionte, assim como nos quadrinhos, faz muito sentido esse traje logo se revelar como uma entidade senciente, se tornar o Venom e ter que enfrentar ele. Esse embate dos dois personagens, vamos combinar, a gente já tá esperando há muito tempo. 2031 começa com Hulk contra o mundo. Eu sei, a Marvel Studios não pode usar livremente o nome do Hulk, porém, esse filme pode ter outro título, sabe? A grande questão aqui, a meu ver, é a oportunidade da Marvel fazer um filme estilo Thunderbolts, entende? Onde eles reuniram vários personagens que foram deixados de lado, formam uma equipe e constroem uma história, enfim, com esses personagens. E tem vários personagens meio deixados de lado do núcleo do Hulk. Tem a Mulher Hulk, tem o Abominável, que apareceu lá em Mulher Hulk. Pô, toda essa galera pode se unir em uma história só nos cinemas. Podem até apresentar outras versões de Hulk aí, né? Pô, esqueci do Hulk vermelho. E eu acho que ia fazer um sucesso enorme. E daí a gente chega
no evento crossover da saga mutante, o primeiro evento crossover, Vingadores Guerra Civil 2. Nos quadrinhos, essa guerra foi entre o núcleo da Capitã Marvel e o Homem de Ferro, onde os heróis entraram em conflito, e eu acho que nos cinemas isso poderia também envolver alguns dos mutantes, já colocando um pouco um fogo entre a relação deles. Porque nos quadrinhos, todo esse conflito da Guerra Civil 2 teve a ver com um mutante que era capaz, aliás, era um inumano, mas é porque à época os quadrinhos estavam priorizando os inumanos. Ele conseguia prever crimes. E aí um lado acreditava em impedir os crimes antes que acontecessem e outro lado não. Tipo de trama perfeita para os cinemas. E para fechar o ano, outro filme dos X-Men, que eu chamaria X-Men Marauders ou X-Men Saqueadores. Aí você pode perguntar, por que isso, Loki? Existem os Marauders na equipe da Marvel. Eles são tipo piratas, não é? Na verdade, uma equipe de mutantes dedicada a resgatar mutantes em apuros ao redor do mundo. Então assim, um filme inteiro dos X-Men com os personagens nessa proposta, não de derrotar um super vilão, mas de fazer um resgate. É uma oportunidade excelente, e eu até esqueci de marcar aqui que esse seria o início da fase 8. Daí chegamos em 2032. Já começaria com outro filme do Pantera Negra, que é uma franquia de sucesso. Pantera Negra, Rei das Estrelas seria o título. Que já poderia ser um crossover com outros personagens que estariam ali no espaço, como o Quarteto Fantástico e tudo mais. Seguindo também nessa pegada, outro filme espacial, Guardiões da Galáxia, volume 4. Seria o primeiro filme dos Guardiões sem o James Gunn, e o subtítulo dele poderia ser Crise Celestial. Por quê? Você acha que a Marvel vai fazer outro filme dos Eternos? Eu acho muito difícil. Portanto, o próximo Guardiões da Galáxia poderia ter uma trama que envolve a nova equipe e também lidar com o problema dos Celestiais e dos Eternos que foram para o espaço. 2 coelhos em uma cajadada só. Até porque existe o argumento, e que eu concordo, de que a Marvel não tem mais espaço para fazer filme de origem, filme de uma equipe só. Então assim, junta 2 histórias em um filme e aí fica perfeito. O terceiro filme de 2032 seria outro filme dos X-Men, seguindo a lógica, né? Um filme dos X-Men por ano, com X-Men A Espada de Avalon. Daí já exploraria, poderia ser um pouco mais focado em alguns outros personagens, mas seguindo ali os protagonistas dos X-Men, do UCM, e indo para o lado mais místico. Quem não sabe, os X-Men têm uma longa história com o misticismo, e os quadrinhos Excalibur são exatamente as histórias que se focam nisso, com o Capitão Britânia, toda uma questão envolvendo o Avalon. Então assim, põe os X-Men numa aventura que envolva dimensões, que envolva magia, mas não é uma magia que nem a dos Filhos da Meia-Noite, não. É a magia mutante. Sem dúvida seria muito legal de acompanhar. Tá percebendo aqui que desde 2028 estamos seguindo aqui com a lógica de 3 filmes por ano, que é o que a Marvel Studios anunciou que queria fazer. E também um filme dos X-Men em cada ano. Todos esses filmes, ou a maioria deles, que vão lidar principalmente com a saga mutante, teriam uma cena pós-créditos, teriam um detalhezinho que acontecesse ali, que se conectasse com o Apocalipse. Lógico que aos poucos isso vai ficando mais evidente. Acho que aqui em Vingadores Guerra Civil seria o momento perfeito para, no fim das contas, nós vermos uma cena pós-créditos dedicada ao Apocalipse, para mostrar, ó, esse cara tá chegando. Nos outros filmes, pode acontecer apenas uma menção. Pô, tem esse mal antigo tal, se um dia voltar, enfim. 2033, acho que vale outro filme do Homem de Ferro, chamado Homem de Ferro 0.2. Claro que depende, né, se o novo ator de Homem de Ferro seria carismático, porém, seria um filme de Homem de Ferro que envolveria vários outros heróis. Por que não a Marvel apostar em algo assim? E lembra quem não gosta de ficar muito tempo sem filme? Homem-Aranha. Porém, o próximo filme do Teioso poderia ser Homens-Aranha, onde Miles e o Peter trabalham juntos. Já é a estreia do Miles Morales no UCM. E como já teria se passado 2 anos do último evento crossover, o Vingadores Guerra Civil, é a chance de um novo evento crossover da saga mutante. Dessa vez o esperado, Vingadores vs X-Men. Esses quadrinhos venderam que nem água, não tenho dúvidas de que um filme com esse título também seria um baita sucesso, chamaria a atenção pelo menos. Daí chegamos em 2034, onde começa a fase 9, e ela começa
com outro evento crossover. Um mega evento cinematográfico, porém, da saga espacial. Vou marcar aqui, ó, de azulzinho os filmes que seriam espaciais. 4 filmes já teriam saído envolvendo Pantera Negra, Guardiões, Eternos, enfim. E no fim das contas, esse evento crossover, todos esses 4 filmes espaciais, levariam para esse evento crossover chamado Aniquilação. Imagina que tudo aquilo que foi desenvolvido no primeiro filme dos Eternos, nos novos Pantera Negras, em Guardiões da Galáxia, tudo levasse para a onda de aniquilação. Uma invasão alienígena bizarra da galáxia que esses heróis precisariam impedir. Quarteto, Guardiões, Eternos e Pantera Negra com o Império de Wakanda, todo mundo junto, nesse mega crossover ia ser gigante, nível Vingadores. Porém, só focado no núcleo espacial. E isso é o ideal porque não confunde as coisas. Não precisa essa quantidade toda de filme levar para Apocalipse, só alguns deles. Vou marcar aqui também de azul o evento crossover. E também nesse ano entraria Filhos da Meia-Noite 2. Não pensei em nenhum outro filme para esse ano, porque acho que depois de Vingadores vs X-Men, que seria gigantesco, e esse Aniquilação, que também seria gigantesco, a Marvel e a Disney poderiam querer dar uma pausa, inclusive da saga Mutante, para se focar um pouco mais nesses outros núcleos. Então, a saga espacial aqui é concluída aqui. Aliás, saga não, deixa eu mudar aqui, ó. Núcleo espacial. Evento crossover do núcleo espacial. E nesse outro filme dos Filhos da Meia-Noite teríamos um pouco mais do desenvolvimento desses personagens, o grande vilão deles poderia ir aparecendo, porque daí chegamos em 2035, começando com X-Men, House of X ou Dinastia X. Dinastia X nos quadrinhos da Marvel foi um evento importantíssimo e serviu como um renascimento dos mutantes na editora de quadrinhos. Absolutamente todos os mutantes se reuniram, vilões e heróis, para viverem juntos na ilha Krakoa. Então põe aí Magneto, Professor Xavier, Senhor Sinistro, todo mundo se reuniu para formar uma sociedade, porque do ponto de vista deles, o ideal é proteger a mutandade, independente do seu posicionamento ideológico. E esse acontecimento, esse filme, seria uma resposta direta à atrocidade que rolou em Vingadores vs X-Men, né? Que poderia rolar, no caso. Pô, a sociedade contra os X-Men, os Vingadores contra eles, seria um baque bem grande. Não vamos esquecer do nosso amigo que não fica muito tempo sem filme, né? 2 anos depois, Homem-Aranha ganharia um novo filme que eu tenho certeza que sucesso absurdo de bilheteria. Deadpool e Homem-Aranha. Quem não tá esperando algo assim acontecer tá maluco, porque isso aqui ia ser insano. Aí você pensa, pô, o Deadpool é pra adultos, não ia combinar com o Homem-Aranha que atinge crianças. Calma, fizeram uma edição especial de Deadpool 2 de Natal, que é toda editada pra não ter as cenas de violência explícita e os palavrões. Esse mesmo tipo de edição poderia ser feito em um filme onde o mercenário Tagarela interage com o Homem-Aranha. Você acha que seria sucesso? Eu tenho certeza. E daí, fechando 2035, outro evento crossover, só que dessa vez do núcleo sobrenatural. Eu vou marcar aqui de vermelho os filmes desse núcleo sobrenatural, que são basicamente só os Filhos da Meia-Noite. Mas enfim, é aqui que eles poderiam encarar o Mephisto, no filme final da jornada deles. Se o Mephisto já não tiver aparecido, né? Por isso eu ponho o nome de Filhos da Meia-Noite 3, Mephisto. É Motoqueiro Fantasma, é Feiticeiro Escarlate, essa galera toda contra essa ameaça gigante, sobrenatural, chave de ouro. Imagina essa sequência de anos, hein? Pô, só filmaço aqui, sem brincadeira. E vai ficar sinistro agora, porque 2036 é onde chega o evento crossover final da saga Mutante, onde tudo acaba. Todos contra o Apocalipse. E aí você pode pensar, vai ser dividido em 2 filmes? Não sei, mas coloquei aqui um filme só, que eu chamo de Vingadores e X-Men Extinção. Para não usar o nome Apocalipse, que nem o filme anterior, mas esse filme englobaria todos os personagens da saga Mutante. Quem sabe poderia envolver a participação especial de alguém do núcleo sobrenatural ou do núcleo espacial também, mas o foco é mesmo na galera da saga Mutante. Eu vou marcar aqui de amarelo os filmes que teriam relação direta com a saga Mutante. Só Thor 5 aqui que eu não encaixei nisso. Mas tudo bem, seria um filme de despedida, né? Sem dizer que o que sair desse filme aqui do Thor pode acabar fazendo parte do núcleo espacial. Faria até mais sentido. Vou marcar aqui. Então me conta aqui, ó, núcleo Vingadores e Mutante
núcleo espacial e núcleo sobrenatural. Se esse planejamento de filmes aqui não é insano e o ideal para as próximas 3 fases da Marvel, pelo menos nessa hipótese. Qual filme você acha que falta nisso? E vale lembrar que se você curte esse tipo de história de super-herói, vai adorar Super Saga em supersaga.com.br, você vai saber mais e poder pegar o seu. Aqui do lado tem outros vídeos que você já pode assistir. Muito obrigado pela sua companhia fenomenal. Eu sou Miguel Loquia e a gente se vê na próxima.